Glória a Deus. Agora a gente vai lá ler em 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2, a partir do versículo 9. E diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar, de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, um legado geracional. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de algo que é esperado que seja, né, aquilo que Deus instituiu. A mãe gera, a mãe cuida, educa, prepara, né? É o que é esperado. Nem sempre acontece, nem sempre é possível. Há os casos, né, que, infelizmente, eles são acometidos por situações que mudaram esse modelo instituído por Deus, por vários motivos, por enfermidades, por separações, né, de relacionamentos, por questões políticas, sociais, são tantas questões que acabam gerando isso. Alguns pais se tornaram mães. Então, se algumas avós, algumas tias, né, alguns amigos, padrinhos, né, se tornaram as mães. Então, não podia falar hoje da figura materna apenas, mas sim da pessoa que deixou um legado geracional. Então, é muito além de algo natural. Eu sempre falo que as coisas naturais, né, seguir o plano natural, você plantou uma sementinha, ela cresce, né, e vai. Isso é natural, é o normal. Mas e quando não acontece assim? Quando foi diferente? Aí Deus entra. E quando Deus entra, esqueci de uma técnica que eu tenho. Eu olho para vocês, mas não posso olhar. Calma aí que eu estou voltando. E aí, o legado geracional, ele está ligado a muitas coisas que eu vou aqui começar a falar para vocês. Calma aí. Eu vou falar sobre gerar. O que significa a palavra gerar? A gerar no verbo, na questão do verbo da ação, é dar à luz, trazer à existência. E na Bíblia, quando você ouve na Bíblia falar de gerar, você fala de uma cidade, que é uma antiga cidade filisteia, onde Abraão e Isaac moraram. Calma aí, gente. É porque eu vou falar para vocês o que acontece. Se eu olho para algumas pessoas que eu não posso olhar, para de ficar olhando para mim rindo. Tem gente que fica rindo ainda por cima.
eu absorvo sentimento das pessoas, entendeu? Então, aí como eu estou aqui no lugar onde eu estou aberta para o Espírito Santo, aí eu fico facinho, então não posso olhar. É a tática que depois eu vou dar treinamento de como falar em público e não ficar nervosa. Eu não estou nervosa, não fico mais, porque eu não olho para os rostos direito. Não faço reconhecimento facial. Só olho assim, basicamente. Então, tem gente que fala assim, mas eu estava na igreja, pastora, desculpa, não vi. Que se eu ver, eu tenho que ficar por aí, eu não posso subir. Então gerar, ele é dar à luz, trazer à existência. E é uma cidade, a cidade onde Abraão e Isaac moraram. No hebraico, gerar significa lugar de hospedagem, que está lá em Gênesis 20. E teologicamente significa formar discípulos. Então, quero falar aqui que o legado, independente daquilo que é gerado no ventre, um bebê, uma criança, um filho que cresce, ele está muito além. Ele realmente está ligado a esse conjunto de valores, de princípios, de ética, de fé, que vai sendo transferido para as nossas gerações. Talvez você lembre de uma pessoa que você trabalhou com ela em um lugar e você deixou um legado. Talvez tenha conhecidos, amigos. Eu falo porque é muito natural que em casa a gente viva isso de forma direta. Mas muitas vezes nós percebemos, depois de alguns anos, que aquilo que nós dedicamos com importância para essas pessoas que estavam ao nosso lado, com essa responsabilidade, sendo um ativista, sabe? Sabe que você ouvir alguém, você estar no lugar, e você não simplesmente assim falar algo que você pensa, mas você falar algo que vai fazer aquela pessoa ter um destino, ela conseguir lidar melhor com aquilo que ela precisa na vida. Então, você começa a destravar algo de Deus, usado por Deus. Na minha Bíblia, nesse texto que a gente leu em 2 Pedro, em 1 Pedro 2, diz assim, em cima, o povo escolhido e os deveres sociais do cristão. Então, o legado geracional são os valores, a fé, a cultura, os princípios que são evidenciados na identidade da nossa descendência. Da nossa descendência, legal, a responsabilidade. Seu filho, tem um sobrinho, tem alguém que está aí debaixo dos seus cuidados, do seu direcionamento, um discípulo, um líder de célula, ele faz isso, ele deixa um legado, um pastor, um líder, um professor. Então, ele promove esse legado geracional, que vai perpetuar por gerações. Mas o que acontece é que, muitas vezes, algumas pessoas deixam de transferir. Às vezes, acham assim, mas até mesmo para os seus filhos. Mas eu não vou falar. Não vai ouvir. Gente, é normal. Tudo que é diferente, que você vai falar para alguém, a gente é assim, a gente resiste. Se alguém falar para você, você costuma fazer uma coisa sempre de um jeito. Eu cozinho batata com casca, porque é melhor. Aí vem uma outra pessoa. Não, eu não acho. Eu acho que cozinhar batata com casca não é higiênico, porque a casca da batata... Cada um tem o seu... Passa. Daqui a pouco, se você achar que aquilo ali... Se você começar a refletir, você acaba aceitando. E começa a cozinhar batata sem casca. Um exemplo. Eu não estou falando que é certo ou errado, não, gente. Estou dando um exemplo aqui. Então, na hora que a gente recebe uma instrução diferente daquela que a gente está acostumada, é natural a gente resistir. Isso é normal. Isso é a nossa mente. Não vai conseguir aceitar. Mas fique tranquilo. Se você sabe que o que você fala é algo que é importante, continue transferindo algo que vai deixar um legado. Mais do que bens materiais, o legado é a bússola
da nova geração. São os alicerces, os fundamentos que servirão de base para os enfrentamentos que virão para a nova geração. Por quê? Nós preparamos eles, aqueles que estão... a gente que consegue passar numa fase, a gente fala assim, olha, eu já passei, cuidado, tem um buraco ali. Cuidado, porque quando o vento passar, você vai achar que vai cair, mas não, persevera, continua, você não vai cair, você vai conseguir. E a gente vai falando, a gente vai passando, e a gente vai preparando, né, para os enfrentamentos. Em Jó 42:2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, temos várias questões na nossa vida, na nossa família, familiares, amigos, né, pais, são tantas coisas que às vezes a gente pensa assim, isso não vai mudar nunca. Gente, você mudou. Você viu quando eu li lá em 2 Pedro? Que antes você não tinha, deixa eu voltar lá e ler, para lembrar. Vamos lá. Amados, insistem que como... No versículo 10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, não importa se antes, se a vida toda, se sempre foi assim, continue tentando. Porque nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E se há uma palavra, e se há uma verdade de Deus soberana sobre nós, e se nós cremos e vivemos pela fé, o nosso papel é seguir liberando, profetizando, nos posicionando, orando, sabe, trabalhando a esse respeito, para que o plano de Deus prevaleça. Então, o que eu quero primeiro falar do que acaba manchando a nossa geração, a lepra geracional. É necessário clamar e se humilhar diante de Deus para conseguir de fato enxergar as marcas da lepra geracional, que tem sabotado o plano original de Deus na minha vida e na minha família. Não é coisa, olha, não pensa que aquilo que constantemente fica num ciclo de repetição, algo que parece que nunca vai mudar, algo que está sempre ali puxando. Quando vocês pensam que está fluindo, o negócio puxa para trás e as coisas não acontecem do jeito que foi planejado. Pode parar, vai pro lugar do conselho, vai para a sala do trono, vai para o Santo dos Santos e começa a buscar, Senhor, me revela. Porque para toda vez que você pedir para o Senhor, para Ele te mostrar, ou Ele vai usar uma pessoa, ou Ele vai falar com você diretamente, ou vai ser a palavra, ou vai ser, não, sempre vai ser a palavra de Deus, e você vai conseguindo entender os mistérios que estão escondidos, mas isso é só para quem busca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, não adianta você dizer que para você é tudo difícil, que é porque você é pobre, é porque o Brasil não tem jeito, é porque não sei o que, não sei... Gente, não é. Não é. Não tem essa de país, lugar, porque eu vim de uma família amaldiçoada. Claro que nós vamos ter mais trabalho. Então, se eu tenho marcas de transgressão, de iniquidade, que é um legado que está sobre a minha geração, é claro que eu vou ter um trabalho para acertar. Mas qual o trabalho que eu tenho? À luz da palavra, discernir. Entendi, colocar diante do Senhor. Entender que vão ter os estilhaços da obra, porque toda obra de restauração, ela dá poeira,
ela faz barulho, ela te tira da zona de conforto. E depois que fica pronto? Aí alegria, né? Depois que você termina a obra, que você restaurou uma área da sua casa, que você, esses dias eu restaurei o meu aspirador de pó. Gente, ele estava esquecido há muito tempo. E eu quis usar. Quando eu fui usar, ele estava fraco, arrasado. E eu não conseguia nem abrir para limpar. Aí eu pedi ajuda dos universitários, para o pastor, eu falei, enfia o dedo aqui para abrir esse negócio. Gente, dei uma limpeza, eu olhei para ele e falei, gente, me senti a pessoa da restauração. Eu falei, eu sou da restauração, porque me senti. Isso foi só o meu aspirador antigo, velho. Dei uma geral que ele ficou bonitinho. Não é novo, mas ele está cuidado. Então, assim também, é a nossa família. São os nossos relacionamentos. É a nossa empresa. É a nosso plano, né, o nosso projeto de vida. Às vezes nosso projeto está engasgando porque a gente não está entendendo que tem algumas coisas que não estão batendo com aquilo que realmente nós acreditamos. Porque tem hora que a gente quer acreditar no que todo mundo acredita que é bom para a gente. Mas lá no fundo, se você dormir, você até sonha com uma coisa que não tem nada a ver. Eu sonhei que eu estava fazendo isso, nada a ver, porque eu estou trabalhando para fazer aquilo. Cuidado. Ora e começa a entender para ver se a sua mente não está te lembrando de quem é você. Para que você não esteja sendo levado por um legado que não seja da parte de Deus, mas que seja deste mundo, que seja te enganando e confundindo a sua vida. Em Êxodo 25 diz assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração de quem? Daqueles que me desprezam. Não, isso é uma maldição hereditária. Que a minha família, todo mundo é assim. Por quê, gente? Porque desprezam o Senhor. Então você lê toda a palavra, entenda o contexto. Por que algo acontece? Quando nós desconsideramos a voz de Deus, aquilo que Deus diz naquela situação. Porque não adianta dizer o que você está sentindo. Eu estou sentindo uma coisa, meu coração diz que teu coração é enganoso. A palavra de Deus diz. Então, chora, ora, se entrega, briga, se bate. Tem hora que dá uns tapas na cara, você e você, sabe? E se renda ao soberano, porque ele vai te revelar a verdade verdadeira, a verdade que às vezes você não quer enxergar. A lepra geracional é a iniquidade ancestral, ou seja, ela vem sobre nós. Então é uma herança de pecados, padrões de comportamento perverso passado por antepassados. Tem coisa assim, poxa, já viu como aquela pessoa é estranha? Está sempre fazendo isso. Mas é igual o pai. E pronto, nada. Tá certo? Comigo é assim. Tá certo? Não, tá errado, então vai ter que mudar. Mas não vai mudar. Vai. Vai. Pode demorar, mas vai. Vai ter que mudar, porque enquanto a vida, gente, se não morreu, pode mudar. Não tem essa não. Porque se a pessoa é teimosa, é orgulhosa, é mentirosa, não sei o quê. Gente, fala para ela, você, ou muda ou morre. Aí fala, entendeu? Já vai, ou muda ou morre. Pede para sair. Vai ter que mudar. E consegue, gente, consegue. E aí, são padrões de comportamento perverso. Cri-cri. Né, que está fora do padrão de Deus. Então tem que sair. Criando ciclos repetitivos de malignidades que afetam gerações. Aí você vê influência, um legado, um mau costume, um mau hábito, uma inclinação para fazer algumas coisas, né, que são as esquisitices, ou então pecados, ou então falhas no caráter, né, são várias questões. É uma distorção moral
associada a pecados hereditários e inclinação para o mal que enraiza no coração. Aí você ouve falar assim: aquela pessoa tem um coração ruim. Não tem, gente. Se tiver coração ruim, vai morrer do coração. Vai para a posse, né não? E vai morrer do coração. Coração, ó, é de carne. Isso aqui, ó, mente, ó, neurônios. Trabalha. Deus é perfeito. Ele não criou, Ele não liberou a palavra dele, né, para que a gente não viva o melhor. Então tudo, não tem isso coração ruim. Tem um coração que precisa ser ensinável, que precisa de cura, que precisa de libertação. Porque muitas vezes o que faz com que um coração ele seja fechado é porque ele não quer, ele tem medo de sofrer. Então ele não quer sofrer, então ele se fecha, endurece, e com isso ele também não vai aprender, não vai mudar. Mas o que vence tudo, gente? O amor. Aí você ama mais, você cuida mais, você rega a plantinha, você faz aquilo que está ao seu alcance e ajuda esse coração de novo a ser um coração ensinável. Ezequiel 18, de 21 a 22. E diz assim: mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá. Não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Então você vê que a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Então, tem maldição até a 4ª geração para aqueles que desprezam o Senhor. Porém, a palavra de Deus diz que se o ímpio se converte e ele muda as suas atitudes, pronto. Ele anula todo esse decreto de maldição, né, o castigo que tem sobre a geração. Então, o que a gente faz depois que a gente identifica essas marcas? Pastor, eu já identifiquei um montão. Quero nem lembrar, fazer um testamento. Então, gente, é importante, tá? É importante anotar mesmo. Se você não quer lembrar, então anota para tirar da sua cabeça, para liberar espaço para você ser criativo, para você sorrir, ser feliz, cantar. Mas começa a anotar e começa a colocar. Agora vamos lá, Senhor. Qual que eu vou vencer primeiro? Qual o primeiro gigante que eu vou derrubar aqui nessa lepra, sabe? Nessa situação, nessa mancha que está no legado da minha geração, que veio dos meus antepassados, mas que daqui para lá eu vou ser o ativista, a ativista que vai se levantar. Vocês perceberam que quando eu falei do Dia das Mães, foram anos? Mas a gente quer que falar um negócio e a pessoa tem que mudar na hora. Se ela fechou a cara para você, pronto, é orgulhoso, está endemoniado, não é não? Porque você acha que se você fala algo para alguém, você revela algo, você orou, você jejuou, e a pessoa ela tem que entender imediatamente. E assim, você vê que as coisas não são assim, né? Até todas as questões mais importantes, elas precisaram de um tempo, o processo para que aquela situação ela fosse realmente mudada, que ela tivesse. Então, aí depois que a gente identifica, a gente faz o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Retornando à promessa. A promessa de construir um legado. Porque muitas vezes nós não vamos entender, em meio a todo o caos, a todo grito, toda inconformação, toda a escassez que acontece hoje. E a gente vê pais que trabalham demais para que os filhos estudem e tenham um futuro melhor. Aí você vê mães que vêm para a igreja e oram, e os filhos, eles com muita dificuldade, eles estão ali, mas eles sabem que a mãe ou o pai estão construindo esse legado. Eles sabem que eles têm um
uma casa que é assim instituída lá no céu, porque a palavra de Deus garante que tudo aquilo que a gente consagra, que a gente ora, que a gente coloca diante do Senhor, Ele vai fazer, né? Agora, é claro que a pessoa precisa aceitar, precisa viver, precisa obedecer. Porém, nada é perdido. Nada que tudo que fazemos, toda entrega, toda semente que lançamos no reino de Deus, ela vai brotar. Então, em Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Importante é que muitas vezes algumas pessoas confundem o fato de assim, aceitar Jesus, eu aceito, porque eu creio em Jesus. Eu sei que Jesus é o Senhor, Salvador, que Ele tem poder, que Ele vai julgar. Aí a pessoa já começa. O que não é puro de coração. Ele vai julgar, né? Porque eu sou bem sei eu quem é quem aqui. Bem, porque pelos meus cálculos, pelo que eu já vi na vida, fulano, aí começa. Só que, gente, viu o que a palavra de Deus disse. Não fica contando com isso, não. Fica contando que você está certinho ali no figurino, no protocolo, e daqui a algum tempo, pode ser 2, 3, 5 anos, você pode cair, perder o score do banco. E aí, aquele que estava ali, novinho, chegou e falou assim, entrei primeiro, foi na frente, entrou no reino de Deus e começou a viver as promessas de Deus, começou a ver o agir de Deus, porque não tem essa conta, não tem esse cálculo no reino de Deus. Então Deus, Ele trabalha aqui, no coração. Os puros de coração é fácil? Não é fácil, porque a gente tem que fazer entrega, a gente tem que renunciar e a gente não quer. A gente não quer deixar de ter o controle da situação, não é não, gente? Você quer fazer uma coisa, você fala assim, poxa, mas eu quero que seja daquele jeito. Aí vem alguém, deixa que eu te ajudo, amiga. E bota aqui, é você. Caraca, mas não era isso. Eu queria que, aí vai lá. Não é não? Aí a gente é assim, a gente não quer perder, a gente quer que seja só do nosso jeito. E é uma luta. É a comida. Se você faz o ovo com pouco óleo, o outro faz com muito óleo, o outro faz com margarina, o outro... Gente, a gente é cri-cri, implica com tudo, não é não? Então é uma luta aqui na nossa mente. Então a gente tem que desarmar e começar a ver o que realmente importa, o que realmente vai fazer a diferença, qual o valor que as pessoas, a família, a sociedade tem para nós. As questões do modo geral, para a gente não ficar preso a essas coisinhas que, infelizmente, elas não vão chegar a lugar nenhum. Em Êxodo 3, o anjo do Senhor aparece para Moisés lá no Monte Horebe. Ele estava lá apacentando, já tinha, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, e ele ficou impressionado. Olha, a gente chega aqui na igreja, nossa, que bênção. Fulano se converteu, foi liberto do alcoolismo. Aquele que fazia, olha que bênção, olha aquela família, vamos lá para a igreja. E aí foi Moisés, vamos ver o ambiente da presença. Nossa, que lindo. Aí a gente vai assim, é isso que eu quero para a minha vida. Uma família restaurada, uma família abençoada, que não tem falta de nada. E a gente só vai assim, né? Porque acha interessante. E aí, quando ele estava, querendo Moisés chegar perto, aí ele se aproximou e Deus chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele, eis-me aqui, Senhor. E aí ele respondeu, no versículo 5 de Êxodo 3. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Então, por que infelizmente muitas pessoas nas igrejas têm dificuldade de viver
aquilo que o favor de Deus, a graça de Deus promove. De enxergar o agir, o processo de Deus. Esse processo que pode levar 15 dias, um mês, um ano, 5 anos, 3 anos. E está tudo bem. Porque o tempo de Deus é perfeito. E a Bíblia fala que no tempo do processo, estamos vivendo o cuidado dEle. Não importa o tempo que vai levar. Mas no tempo do processo, nenhum mal chegará à nossa tenda. Isso é a promessa de Deus. Mas aí a gente não quer, a gente quer que seja rápido, porque está tendo uma guerra. Aí você viu essas mulheres que se levantaram apenas para celebrar, para reunir, para cuidar de mães. Elas estavam vivendo em guerra, gente. Guerra que morria muita gente. Massacre. Para tentar, gente morrendo para tentar fazer com que não houvesse escravos. E você está preocupado com as mortes da comunidade, com os tiroteios. Eu estou dizendo o seguinte, eu digo assim, eu não posso deixar passar muito tempo, eu não posso... E começa a colocar padrões humanos. Eu não falo que você tem que andar no meio do tiroteio não, tá, gente? Porque eu sou super cautelosa. Sou super, assim, eu olho, eu passo olhando, eu ainda assim, se eu for no lugar e eu der de cara com alguém do movimento... Já era. Então agora eu encaro mesmo. Oi. Aí eu já vou falando, já vou fazendo amizade. Porque eu não vou ficar mal, com eles, entendeu? Aí eu já vou assim, oi, tudo bem? Tem problema passar aqui? Tem que acender, apagar, alerta? Ah, tá tudo tranquilo? Ah, tudo bem, obrigada. Não, porque eu não sei, eu nunca venho aqui, entendeu? Eu já fico amiga. Mas agora, se tiver tiroteio, estou escondida. Né, gente? Não tem amigo no meio do tiroteio, no meio da guerra. Então, a gente tem que estar ligado onde é a faixa de Gaza, onde corre, né, os perigos. Então, a gente tem que ficar atento. Eu estou dizendo que a gente não tem que ficar limitando o agir de Deus na nossa vida, a nossa vontade de avançar, por causa das questões que vivemos neste mundo, as guerras, as coisas deste mundo. Porque a Bíblia fala que nós somos povo exclusivo. A gente muitas pessoas pensam que a gente mora aqui perto. Nós moramos lá no Paraíso, dá licença, hoje, porque antigamente chamava Marapicu. Mas, por enquanto, o nome da minha rua é Rua Boa Esperança. Mas o meu bairro há poucos anos se tornou Paraíso. Mas é lá na entrada da Lagoinha, uma rua depois da entrada da Lagoinha. A gente vem de lá para cá, já teve vez de botar fogo no ônibus. E a gente ficar parado. O que a gente fazia, gente? Resenha com os irmãos. Lanche. Visita. Porque crente tem irmãos. E a gente era aventura. Meu pai era assim. Acabava a luz, porque a gente acabava a luz lá direto. Hoje em dia não, hoje em dia abençoado. Lá não acaba a luz, não acaba a água. Vocês aqui sofrem, lá não, agora a gente está no paraíso. Não, o pessoal vem aqui sofrendo, a gente lá não tem isso. Mas naquela época, quando a gente veio para lá, acabava a luz. Gente, meu pai, vamos dormir na casa da tia Júlia, que é a mãe do Marcos aqui. Meu pai é aventureiro. Então, assim, até hoje, se meu pai, se ele não conseguir subir no poste para poder pegar a luz da outra rua, para não ficar sem luz, vai tentar uma tática para poder amenizar aquele momento de caos. Entendeu? Então, chuvas, enchentes, tantas coisas, né, que a gente passa para lá e para cá. E eu lembro que no Insight, no mês de janeiro e fevereiro, foi uma luta. E assim, com muita alegria eu fiz uma fé. A gente fez aqui uma celebração simples para honrar, porque a gente veio debaixo de chuva, que foi janeiro e fevereiro. Não foi, gente? Não foi fácil para estar aqui. Graças a Deus, aqueles que puderam estar, foi bênção. E agora a gente está entrando aí no novo tempo dos jovens. Mas por quê? A gente não pode. Eu ficava assim, meu Deus, preocupada com eles. Porque eu já estou acostumada. Pastor, líder, a gente já é treinado para a guerra. A gente não está nem aí, a gente vai. A gente vai que vai. Mas só que as outras pessoas não, né? Então a gente fica preocupado com o restante das pessoas. Mas aí, retornando aqui a promessa. Em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Vamos lá para a palavra final.
aquilo que não... Gente, eu estou me sentindo. Calma aí, deixa eu falar com vocês. Minha Bíblia nova. Cheio de brilhos aqui. Porque eu fiz 50, né? Então eu decidi que eu ia ter uma Bíblia nova. E aí agora eu estou aqui me adaptando, mas tudo bem. Mas estou gostando dela. Eu pensei que eu tinha marcado, gente. Eu não marquei essa última. Deuteronômio 28, a partir do versículo... Cadê ele? Engraçado. 21, no 1 mesmo. Não marquei, só esse que eu não marquei. 300 marcações aqui. Então, vamos ler. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso é promessa de Deus. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhe dá. Entendeu, gente? É onde você está. Não tem isso de lugar. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Eita! O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, Gente, é verdade. Lá em casa, tá dando cria de gato, cachorro, só Jesus. Arca de Noé. Aí o que eu faço? O pastor fica nervoso. A gente não quis ter gato. Teve um dia que tinha 9. Aí o que eu faço? Senhor, se eu estou com condições de comprar, eu compro a ração. É uma briga para alimentar meus gatos. Mas não é meu, não. Eles são do mundo, mas eu alimento. Tudo bem. É porque como que eu não vou alimentar, gente? Não é? Aqui, ó, você vê. Não é meu, mas aí o que eu faço, gente? Eu falei, Senhor, orei. Vou contar o testemunho para vocês. Tinham 4 filhotinhos desse tamanho. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí eu falei, gente, eu comecei a orar também, fazia parte da oração. Só que, gente, eles sumiram. E a gente acha que eles foram comidos. Porque lá no quintal tem um lagarto, tem uns 2 lagartos desse tamanho que moram lá. É sítio, né? É chácara. O pastor falou que nosso tamanho não é sítio, não é chácara. Então, eu falei assim, não, então é de Deus. Por quê? O lagarto é de Deus, certo? E tem a questão natural da vida. Eu tive alívio, ele aliviou a fome dele, então tá tudo. A gente não sabe. Mas eu acho que provavelmente os 4 gatinhos foram comidos pelo lagarto. Porque sumiu. O dia que a gente botou para fora, a Priscila me ajudou, não foi, Priscila? A gente tirou eles que estavam na minha laje. A gente conseguiu tirar eles do êxodo. E aí, chegou depois, na outra semana, sumiram. Mas amém, já tinha até comprado um remédio caríssimo para cuidar deles, gente. Eu investi, depois eu fui lá e troquei por ração. Só vou mostrar para vocês o meu testemunho de que abençoado. Então, vamos lá. Voltando, qual versículo eu estava, gente? 11? Então, o Senhor lhes concederá grande prosperidade no funcionamento, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, porque eu tenho um pé de mamão que está numerosíssimo. Você não tem noção. Nasceu no meio da pedra.
tá? Né, Priscila? Tem que ver muito. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Por isso, entendeu por que as pessoas te pedem dinheiro? Você, quando eu preciso, ninguém aparece, mas vive me pedindo, porque você é abençoado, gente. Pensa nisso. O pastor Jesus estava reclamando. Eu falei, pô, só eu dou? Não ganho nada. Eu falei, porque você é abençoado, varão. Então, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhe culto. A gente conhece essa palavra a vida inteira, né, gente? Mas não tem para onde fugir. Como eu falei, é uma luta interna e diária. É na hora da gente lidar com uma questão, uma decisão familiar. É na hora da gente administrar as nossas finanças. É na hora da gente tomar uma decisão, né, em relação ao trabalho, né, a provisão da família, a saúde, tudo isso, né? Então, tudo isso a gente precisa ficar muito atento, porque é promessa de Deus que, se a gente quiser viver em obediência, mesmo que pareça que tudo está um caos, mas a palavra do Senhor vai nos conduzir e nos levar aos lugares altos. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos colocar diante do Senhor as áreas que na nossa geração precisam ser discernidas, que tem manchas ainda. Hoje o Senhor vai liberar aqui sobre a sua vida uma pomada anti-mancha geracional. Tá? Um remedinho para vir através do sangue de Jesus sobre as tuas veias e começar a purificar. Que o sangue de Jesus, o poder que há na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, seja o suficiente para correr nas suas veias e pulsar no seu coração. Para que o seu coração ele esteja disposto a ouvir, a obedecer, a se sentir vivo e digno de viver as promessas de Deus. De ser aceito como aqueles que são um povo escolhido, adquirido, exclusivo, separado, chamado para viver aquilo que a palavra de Deus garante. Então, não desista de construir o legado geracional que vai perpetuar gerações, independente daquilo que passou, de onde você saiu, do que te aconteceu, mas creia e se esforce, busque de todo o seu coração para que essa verdade se cumpra na sua vida.